Olá, tudo bem? Mais uma vez, aqui gravando mais um vídeo e separei alguns versículos da Palavra de Deus e iniciando hoje pelo livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 12 e 13. Lemos a palavra e diz: E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Pensando um pouco, sobre esses versículos, o Senhor Jesus, ele padeceu, ele foi condenado à morte de cruz, e essa morte de cruz ela tinha que ser fora de Jerusalém, porque pela lei era maldito todo aquele que fosse pendurado em um madeiro. Então não podia, o maldito ele não podia estar dentro das portas de Jerusalém, mas ele teria que ser tirado, e ser crucificado. E isso era uma morte terrível, e também esta pessoa era como se fosse maldito de Deus. E nós sabemos por que aconteceu isso, porque o nosso Senhor Jesus, ele se deu no lugar daquele que é maldito, ou seja, ele se deu no lugar, se deu a Deus no lugar do pecador. Nós salvos sabemos que o Senhor Jesus, ele nos substituiu, ele levou sobre si a sentença que era para nós, que nós já estávamos condenados, e daí o Senhor Jesus se deu no nosso lugar. E pensando mais um pouco sobre isso, ele aconselha aqui, sair a ele. Nós sabemos que o arraial, como é chamado aquele sistema religioso ali dos judeus, dos israelitas, sabemos que isso foi instituído por Deus, mas que isso veio ao fim, e no tempo em que nós vivemos, é o tempo da graça, é o tempo que o evangelho da salvação está sendo pregado. Todo o evangelho é de salvação, é boas novas, eu sei, mas o evangelho de salvação da nossa alma, através do Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê em Jesus como Senhor e seu Salvador, ele é salvo, ele não passa mais por juízo, nem por condenação, mas ele recebeu o perdão de todos os seus pecados, ou seja, o Senhor Jesus pagou. E o conselho aqui é sair a ele, sair a Cristo. Nós vemos hoje que muitos arraiais, ou sistemas religiosos foram formados pelo homem, no nosso tempo, e adotaram várias coisas do judaísmo e misturaram com o cristianismo. E hoje nem é o judaísmo e nem é o cristianismo desse sistema, nessas denominações que o homem criou, porque hoje há uma mistura, do judaísmo com o cristianismo. E isso foi o homem que criou e misturou para ficar mais agradável, para ficar mais atrativo, Mas nós vemos aqui, que o conselho aqui, essa carta, como nós já vimos, aos Hebreus, que nós estamos lendo, ele já dá o conselho para sair a Cristo, sair desse sistema religioso judaico, e agora é sair a Cristo. E quando você sai a Cristo, você vai levar as vergonhas, o vitupério de Cristo, assim como lá em Coríntios, ele fala
lá em 1 Coríntios, ele fala que a pregação da cruz, né, era loucura, é loucura, né, para os que perecem, assim como Paulo disse. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, né? Porque os judeus pediam sinais, né? E outros procuravam sabedoria, né? Mas nós que somos salvos, é poder de Deus, né? Essa pregação através de Cristo Jesus, né? Nosso Senhor e Salvador, que Ele se deu no nosso lugar, Ele morreu, se tornou maldito de Deus, Deus julgou nele os pecados, né? Aquele que é salvo, né? Aquele que já crê, ele é substituído, Cristo o substituiu na cruz. Aquele que ainda não crê, né? Cristo é propiciação pelos seus pecados, você deve reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, e daí você sendo salvo, Cristo é o seu substituto, né? E o conselho é sair a Cristo, né? É sair a Cristo. E nessa confusão que existe hoje, né, que se chama grande casa, essa mistura, né, que está lá em 2 Timóteo, a cristandade se tornou uma grande casa com uma mistura, né? As pessoas se fazem pergunta, né, onde a verdade está, onde Cristo está? E o que nós podemos dizer, e o que eu posso dizer olhando para as Escrituras, né, as Escrituras, a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos orar a Cristo, né? Lendo a palavra de Deus, nós devemos que perguntar a Ele, assim como os discípulos, né, perguntaram quando foi para celebrar a Páscoa. E ele disse, onde a celebramos? E Cristo explica ali tudo para eles. Então, se você deseja hoje sair dessa confusão e seguir a Cristo, sair a Cristo, né, se apartar desses sistemas, né, e sair a Cristo, você deve perguntar a Ele. Em oração, com sinceridade, Ele lhe dirá, né? E indo aqui para 2 Timóteo, podemos ler alguns versículos, que ele, em Hebreus, ele manda sair a Cristo, e em 2 Timóteo, ele manda se afastar, né? Se apartar desse mal. Veja, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Veja que aqui, 2 Timóteo, né, ele já fala da grande casa, e que existe vasos de honra e vasos de desonra. Isso é nessa mistura toda, não é em um só local, mas isso é a mistura do cristianismo, né, que hoje se misturou com pessoas que realmente creem, com pessoas que realmente só professam, e houve essa mistura. E nesta grande casa, o conselho aqui é se apartar, né? Assim como Hebreus disse, saiamos a Cristo, aqui em 2 Timóteo ele disse, se aparte da iniquidade, se aparte desses sistemas, né, que aqui é colocado como iniquidade, e se aparte também dos vasos,
né? Vejas que nos vasos de desonra, se apartar também dos vasos de desonra. Veja que o versículo 19 diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece. E ele diz: e qualquer que professe o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ou seja, aparte-se desses sistemas religiosos. E ele diz aqui, agora ele vai mandar se apartar dos vasos de desonra. E ele diz: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. E preparado, né, para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Veja que aqui ele manda se apartar dos vasos de desonra, se purificar destas coisas, né? Então, versículo 19 manda se apartar da iniquidade, ou seja, desse sistema. Versículo 20, se apartar dos vasos também. Não é somente dos sistemas, mas também dos vasos, né? E nós temos algo sobre esses vasos, né? Porque ele vai mostrar o nome de alguns aqui, né? Que eles se desviaram da fé, era professo, não era pessoa salva, mas vamos ler o versículo que diz aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. Ele vai dizer: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como grenguena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Veja que esse Emineu e Fileto, né, eles se desviaram da verdade. E quem é a verdade? Aqui não fala que era uma pessoa salva que perdia a salvação. Aqui fala de uma pessoa professa, né? De alguém que professava ser salvo, mas não era. E eles se desviaram dessa verdade. E quem é a verdade? A verdade não é um sistema religioso, porque às vezes as pessoas confundem isso. Ah, fulano estava lá firme naquele sistema religioso, então fulano saiu daquele sistema religioso, então ele abandonou a fé. Não, não é isso, né? Se desviaram da verdade. Ele está falando aqui que eles se desviaram do Senhor Jesus, e se desviaram das verdades do Senhor Jesus, da palavra de Deus, corretamente, né? As doutrinas, as bases doutrinais que nós temos, né, para a igreja, se desviaram totalmente da palavra de Deus, né? E perverteram a fé de alguns. Então é desses vasos que nós temos que se separar. O conselho é se separar desses vasos, porque se você ficar perto desses vasos, a sua fé vai ser pervertida, né? A sua fé vai ser pervertida. Então, veja que esses vasos aqui se desviaram da verdade, né? Em 1 Timóteo, aqui é Emineu e Fileto. Em 1 Timóteo ele fala Emineu e Alexandre, 1 Timóteo 1,20, né? Em 2 Timóteo ele já arruma outro companheiro. 1 Timóteo 1,20, ele diz, vou ler do 19, 18 até o 20. Este mandar, deixa eu me ver aqui, 1 Timóteo, este mandamento, do 18, versículo 18, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas as boas milícias, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram, naufragando na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre,
os quais entreguei a Satanás para que aprenda a não blasfemar, né? Veja que era Emineu e Alexandre, lá em 2 Timóteo, ele já está com outro companheiro chamado Fileto, né? E eles eram blasfemos, né? Então veja que a que ponto esses vasos chegam. Então aqui a palavra manda nós se separar dos sistemas, né, religiosos, sair a Cristo e se separar desses vasos, né? E aí, né, nós vamos ser purificados e ser usado pelo Senhor. É o que diz: se alguém se purifica dessas coisas, será vaso para honra e para o uso do Senhor. Então, esses versículos da palavra de Deus, né, nesta confusão que nós vivemos, né, aqui em 2 Timóteo capítulo 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, o que divide bem a palavra da verdade, sabe onde ele está, né? Porque hoje misturam, né, lei com graça, né, igreja, né, com religião, igreja com templo de pedra, né? A confusão é grande, né? Os que foi escrito, né, para Israel traz para a igreja, né? O sistema de adoração, né, do templo de Israel traz para a igreja, e não é isso. A confusão é grande. Então ele diz aqui, né, que você tem que procurar, né, ele fala aqui para Timóteo, né, procurar apresentar a Deus aprovado, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. E nós vemos lá em Romanos, né, Romanos capítulo 1, acho que é Romanos 1, 16. Deixa eu pegar aqui. Romanos 1:16, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o evangelho de Cristo, né, o evangelho, né, que tem esse poder de salvar, né, é aquele, né, que está nessa verdade, anunciando corretamente, né, dividindo, né, sabendo onde se coloca, onde nós se colocamos em cada parte nas escrituras, né, este ele não vai se envergonhar, né, ele não vai se envergonhar. Então, meus queridos, né, ouvinte, você que está ouvindo esta palavra, você que já crê, né, então é isso hoje que nós estamos vivendo, nós estamos nesse meio, né, nessa grande casa, e os conselhos da palavra de Deus é essa, né? E você que ainda não creu, né, creia no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, reconheça Ele como seu Salvador, porque você também é um pecador, né, que já está condenado porque está sob o pecado, então você precisa de um Salvador. E o Salvador é Jesus Cristo, né? Ele se deu a Cristo, a Deus. Jesus Cristo se deu a Deus para pagar a dívida do pecador, de todo aquele que crê. Então, até mais.